Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E agora vamos ao nosso convidado do mês. Graduado em História e pós-graduado em Gestão Especial e Ambiental pela Unicelb, é policial rodoviário federal há mais de 3 décadas. Após saber sobre o autismo do filho e se engajar com a causa, foi fundador do Movimento Orgulho Autista Brasil, o MOAB, e um dos principais ativistas do autismo no Distrito Federal, já tendo sido conselheiro, assessor e palestrante. Com essas credenciais, Fernando Cota é o entrevistado do mês aqui do Espectros. Olá, Fernando, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Espectros. E a pergunta inicial que a gente sempre faz é: quem é o Fernando Cota a partir do próprio Fernando Cota? O Fernando Cota é, vamos dizer assim, um ativista aí da causa autista, né? Eu tenho um filho com autismo e esse filho hoje tem 24 anos, o Fernandinho, e passou, assim, vamos dizer assim, o objeto principal de dedicação minha, né? Então eu passei depois que tive o diagnóstico do meu filho, então por volta de 3 anos de idade, então já faz mais de 20 anos, eu busquei, na realidade, trabalhar para que essas pessoas fossem atendidas da melhor forma, não é? Que eu conseguia encontrar essas pessoas. Então eu procurei. Eu sou, na realidade, minha formação, eu sou historiador, sou licenciado em História, sou pós-graduado em Gestão do Meio Ambiente, Gestão do Espaço Urbano e sou policial rodoviário federal, inspetor da Polícia Rodoviária Federal de profissão, mas, na realidade, passei a me dedicar muito à questão do autismo, para entender, para poder trabalhar melhor com meu filho. Eu entendi isso como missão de vida, né? E esse, vamos dizer assim, resumidamente, é o Fernando Cota. E uma coisa muito presente na sua biografia, até, né, pela sua atuação profissional, é a cidade de Brasília. Você sempre foi do Distrito Federal ou você morou ou nasceu em outro lugar? Eu nasci em Brasília. Eu tenho 54 anos, eu nasci em Brasília e sempre estive por aqui. Eu, inclusive, tive que limitar muito as minhas viagens por conta do quadro, né, do autismo do meu filho. E estamos sempre aqui na capital federal. Mas eu, vamos dizer assim, tenho, com o advento das lives, né? Se teve uma coisa positiva que eu digo que a Covid nos ensinou, foi trabalhar muito à distância, né? Então a gente tem trabalhado muito à distância através aí dos meios pelas quais a internet nos permite alcançar as pessoas, né? Então a gente tem trabalhado muito nesse sentido também. Então você viu praticamente Brasília crescer, né? Porque a sua vida inteira em Brasília? Sim, era uma cidade. Eu sou de 1968 e Brasília, a inauguração foi em 1960. Eu sou filho de pioneiros, né, dos pioneiros aqui em Brasília. Então meu pai e minha mãe foram pioneiros aqui. E a gente viu realmente essa mudança muito grande na capital federal, que é a capital federal praticamente ser construída, né? Então uma mudança, um mundo completamente diferente, um mundo muito diferente hoje do mundo da minha infância, da minha adolescência, e uma coisa muito positiva, né? Brasília melhorou em muitos aspectos. Você já falou bastante sobre o autismo do seu filho, que foi um ponto muito importante na sua própria história também, e no maior conhecimento sobre o autismo e no processo do ativismo. Foi a primeira vez que você teve contato com a palavra autismo? Foi com o caso do seu filho, ou você já tinha ouvido falar sobre autismo antes disso? Isso é muito interessante. Não, eu ouvi falar
em autismo é uma situação muito, muito, muito mesmo interessante. Muito bom falar sobre isso. A minha esposa, eu a conheci quando éramos namorados ainda, antes de sermos namorados, quando ainda éramos amigos. Ela me chamou para assistir um filme, e esse filme era um filme chamado Meu Filho, Meu Mundo, que tinha sido passado muito antes, né? Muito tempo antes. Eu lembro que eu já tinha visto alguma coisa assim, mas ela me chamou para ver esse filme com uma certa atenção, né? E quando nós éramos só amigos. E depois desse filme foi também, ela achou muito interessante o tema, e ela fazia psicologia na universidade nessa época, Adriana, o nome dela, e depois disso ela começou a estudar algumas cadeiras que tinha a ver com a questão do autismo naquele período. E aí depois nós vimos o filme Rain Man, não é? Aquele filme que fez bastante sucesso também, com o Dustin Hoffman, né? Inclusive ganhou o Oscar por conta disso. E uma coincidência muito grande, não é? E depois nós namoramos, casamos e tivemos um filho, primeiro filho nosso, e que veio a ter o quadro de autismo. Então, nessa época que nós começamos a ver pela primeira vez a palavra autismo. Eu antes me lembrava, assim, na minha época tinha uma emissora de TV que passava um programa chamado Sessão da Tarde, passava filmes, né, na realidade, não era um programa, filmes, era a Sessão da Tarde. E esse filme, que eu não lembrava o nome, que era o Meu Filho, Meu Mundo, que falava sobre a família dos Kaufman, o Ron Kaufman, né, que eu nem lembrava o nome de quem era, nem lembrava direito o nome do filme, lembrava do menininho que rodava lá uns pratos e algumas coisas que me chamavam a atenção nesse sentido, que era visto como quase um milagre. E aí depois puxa vida, olha a coincidência, né? E assim que eu fui ter contato, vamos dizer, pela primeira vez com a questão do nome autismo. E qual foi esse impacto inicial do diagnóstico? Foi uma coisa difícil na época ou vocês lidaram com naturalidade? Foi uma coisa muito difícil na época. Foi uma coisa muito difícil. Nós já havíamos estranhado algumas situações por conta, eu estou falando de mais de 20 anos atrás, né? Então, por conta de comportamentos, né? Hoje você tem um comportamento pendular, né? O balançar dos dedos, né? Das mãos, e muito típico do autismo, mas que a gente não conhecia com essa tipicidade. E também a ausência de olhar nos olhos, e a ausência da fala, né? E puxa vida, o que é isso? E nós levamos a vários médicos, né? O pediatra primeiro, o pediatra não, falou naquela oportunidade com a minha esposa: a senhora está procurando doença, cada um tem seu tempo, essa coisa toda, e não investigava, até que depois de tentar uma romaria, vamos dizer assim, pelos médicos, nós encontramos um pediatra também que nos falou: olha, isso parece uma situação, mas eu não vou falar qual é. Eu vou indicar vocês a uma especialista, a uma neuropediatra, e ela é a pessoa que trata nós aqui, nossos médicos, os nossos filhos, quando tem alguma dificuldade, assim, nesse sentido, ela que trata, e eu vou indicar. Indicou para essa neuropediatra, e no primeiro momento ela já falou: isso é muito típico do autismo, né? E aí minha esposa, como eu falei, ela tinha um conhecimento por ter feito algumas cadeiras, né, que era da área de psicologia e que abordavam a questão do autismo na universidade. E ela, naquele momento, caiu em prantos, né, porque sabia perfeitamente que a vida dela estaria modificada, né, a partir de então. Eu fui aquela pessoa que mais, peguei meu filho e, puxa, vem aqui, coisa e tal, porque absolutamente ignorava, né, na sua, vamos dizer assim, totalidade, o que era o autismo, embora eu já tivesse contato com alguns filmes, mas ignorava a imensidão, vamos dizer assim, de todo o conceito que o nome autismo abarca. Dessa forma, nessa época eu trabalhava
com inteligência, trabalhava no que veio a ser a Agência Brasileira de Inteligência, Subsecretaria de Inteligência, e eu, homem, a gente é machista, né, eu sou, tenho essas bobeiras aí, tinha mais ainda nessa época, e eu lembro que eu não, até hoje, né, eu não gosto de chorar perto de ninguém, né, então eu sou aquele que chora sozinho, né, abro berreiro sozinho. Eu trabalhava num plantão lá na inteligência e minha área era inteligência nessa época, né, nesse período, e eu lembro que esse plantão era um plantão que era de madrugada e sozinho. Eu fui procurar na internet o que era exatamente o autismo, como eram essas pessoas, e aí eu pude chorar sozinho à vontade, né, engolir ali o meu machismo todo dessa forma. E assim é que nós tivemos. E aí depois disso nós fomos procurar, né, saímos desse luto para procurar o que poderíamos, de que forma poderíamos ajudar o nosso filho. Entre o diagnóstico e a formação do Moab, quais foram os principais pontos que vocês viveram ali? Primeiro, o desconhecimento, né, a falta, vamos dizer assim, de acesso, né, principalmente a falta de acesso, de inclusão no sentido amplo, vamos dizer assim, das pessoas autistas, né? Então, nós procuramos associações que existiam, as poucas associações que existiam aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, e infelizmente nós não achamos nada muito satisfatório, né? Clínicas, médicos, e não achamos nada muito satisfatório. E daí é que veio essa questão de encontramos grupos com outros pais. Nessa época nós não tínhamos ainda essas redes de redes sociais, né, de troca de informações. Então nós tínhamos o e-mail já. E aí nós através do e-mail nós conversávamos com outros pais, telefonávamos, e aí que veio, né, primeiro a necessidade de divulgação, de buscar situações melhores para o autismo, e depois dos resultados, né, principalmente numa blitz do autismo que nós fizemos. Uma blitz do autismo, eu preciso explicar um pouco sobre isso também. Na realidade, eu já era policial rodoviário federal e resolvemos fazer aí no 18 de junho, que é o dia do orgulho autista, isso foi em 2005, né, tivemos conhecimento que no ano anterior, em 2004, havia tido uma celebração muito modesta nos Estados Unidos, por uma associação denominada Aspis for Freedom, não é? E era uma matéria da Folha de São Paulo, se não me engano, era um jornal do estado de São Paulo, ou do Estadão, mas enfim, um desses dois, e aí, puxa, nos reunimos com outros pais e vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer uma blitz do autismo. Em vez dos policiais eles fiscalizarem, eles vão parar os veículos e aí nós vamos distribuir as informações. Né? Mandamos confeccionar um panfleto simples com as principais características dos autistas e aí fomos distribuir isso, né, na rodovia federal, ao invés dos policiais fiscalizarem, vamos distribuir as informações. E a quantidade de retorno que nós tivemos disso foi imensa. Então, esses retornos é que, na realidade, essa necessidade, né, da publicização da causa, de buscar políticas públicas no sentido amplo, é que nos fez, além dessa necessidade do próprio filho, né, é que nos fez criar o Moab. O nome Movimento Orgulho Autista Brasil, então, seria uma referência direta ao Dia do Orgulho Autista por causa da Blitz? O nome, na realidade, por conta da Blitz, que foi no Dia do Orgulho Autista, né, em 2005, dia 18 de julho de 2005, e aí por tudo que isso representava, né, nós buscamos mais informações sobre o que era o Orgulho Autista, e aí adaptamos, vamos dizer, a coisa no sentido de que muitos desses pais falavam, puxa, nós temos o direito, né, vou sintetizar bastante aqui, mas nós temos o direito de sentir o orgulho dos nossos filhos, né, então vamos brigar para que essas pessoas, né, consigam ser inseridas na sociedade, ser incluídas, né, verdadeiramente nas escolas, na vida social, né, não só nas escolas, mas na vida social de tudo que a nossa cidade,
pode proporcionar. A princípio, não era para ser, não pensamos em criar uma associação, mas depois, com as demandas chegando, nós falamos, não, vamos atuar na área de educação, né? Então, nesse sentido, vamos trabalhar na área de educação, está chegando muita demanda nesse sentido, mas depois começaram a chegar as demandas também da área de saúde. Meu filho não está sendo atendido, o médico não conhece, meu filho não está sendo atendido, né, no posto de saúde, né? Chega no hospital, ninguém sabe lidar com ele, e aí não, então vamos atuar em saúde e educação. Aí daqui a pouco começou a chegar a assistência social, não, mas meu filho pode receber um benefício, por que não recebe, não é considerado deficiência, e aí não, e aí não teve jeito. Tivemos que realmente abraçar toda a situação e aí trabalhar não só pela publicização, mas pela questão também desses acessos amplos, trabalhar para a criação de projetos de lei, né, acompanhar a tramitação, saber como se faz um anteprojeto, um projeto de lei e como que ele tramita no Brasil, como depois, como as questões superaram o Distrito Federal, superaram Brasília, tivemos que atuar em outros estados, depois no Brasil inteiro e até fora, e saber como tudo funcionava, como essa engrenagem toda funcionava, como é que você faz, num município você tem que trabalhar com a Câmara de Vereadores, e você tem que fazer isso, tramitar lá, e depois passar para o prefeito aprovar. Já no Distrito Federal é diferente, nós temos uma Câmara Distrital que mistura o Estado com o município. Nos outros estados você tem que trabalhar com a Assembleia Legislativa, e aí fomos aprender sobre tudo isso, já no âmbito da União é bicameral, então você tem que trabalhar com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal para depois ser sancionado pelo presidente. A gente teve que aprender tudo isso, né, os pais principalmente, e foram se juntando também ao grupo terapeutas, professores, enfim, uma gama de pessoas simpatizantes, vamos dizer assim, da causa, voluntários, todos voluntários, e assim é que foi se formando na realidade o Moab. Acho muito curioso o fato da pauta do orgulho autista ser tão recente naquele período e vocês terem conseguido puxar isso, e agora entendendo melhor por causa de uma matéria de jornal, e é muito engraçado o alcance que certos temas têm justamente pela conexão, né, que as pessoas têm com os assuntos. Hoje em dia é bem mais fácil com redes sociais, etc. Acontece uma coisa em um país, né, em poucos segundos ali você está acompanhando, mas naquela época era talvez um pouco difícil prever, né, que isso pudesse se disseminar tão rapidamente assim. Mas você falou um pouco sobre a construção do Moab, a consolidação, o entendimento de como se faz política pública e também essa discussão mais interna. E eu queria saber se o fato de vocês serem do Distrito Federal, de serem do centro do Brasil, onde tudo acontece, né? Capital Federal ajudou também a alavancar o Moab? Muito, sem dúvida. O Distrito Federal, ele, por ser Distrito Federal, né, por ser, vamos dizer assim, o centro político e administrativo do país, sem dúvida, ajudou muito a trabalhar essas questões também no âmbito dessa administração nacional, né, essa administração federal, né, e daí se expandir para os estados e municípios brasileiros. Então foi muito importante, porque todas essas questões, elas primeiro passam por aqui, né, a gente aprendeu muito a trabalhar com essa questão da administração federal, da política pública da administração federal, né? E realmente nós não conhecíamos, né? Não tinha nenhum especialista na área, né? Não tinha. Eu até atuei depois disso como assessor legislativo, né? Mas nunca não tinha atuado. Foi realmente na prática de, puxa, como é que se faz um anteprojeto, como é que se trabalha isso para que isso funcione, para que isso, né, vire um projeto e, enfim, depois uma lei, né, por quantas comissões tem que passar isso, quem que é importante que a gente possa conversar, né? Então a gente teve que aprender a saber como é que funcionava uma comissão, que cada comissão tem um presidente, tem um relator, né? A dificuldade para se reunir um colégio de líderes para votar uma matéria. Então nós tivemos que passar por tudo isso, e Brasília foi, nesse ponto, é uma escola muito positiva, porque você tem muito acesso,
essa questão política em Brasília, né? Então, não tenha dúvida que isso realmente foi muito importante na construção de toda essa situação. Na história recente do autismo no Brasil, frequentemente falamos da Lei 12.764 de 2012, que foi fundamental para a consolidação de uma política nacional sobre o autismo. E o MOAB, até onde eu sei, alguns membros do MOAB participaram da construção dessa lei. Como é que foi esse processo de articulação? Quais são as suas memórias desse período? Isso foi muito importante, esse período. Foi muito, muito trabalhoso e importante. Foi um período em que, na realidade, nós tivemos acesso. Eu tive uma felicidade muito grande de ter sido o primeiro pai, né, ligado à questão do autismo, que foi convidado para trabalhar, para coordenar um órgão do governo das pessoas com deficiência. Então, na realidade, era muito comum que pessoas surdas, né, os deficientes auditivos, trabalhassem nisso, as pessoas com deficiência física e as pessoas cegas com deficiência visual, era muito comum, mas autismo pouca gente trabalhava nesse sentido, até porque muitos não consideravam o autismo como deficiência ainda, né? Então, nós tivemos um papel muito interessante. Eu fui chamado para ser, nesse período, coordenador do que era a CORD aqui, era a Coordenadoria para a Inclusão da Pessoa com Deficiência aqui do Distrito Federal, um órgão do governo do Distrito Federal, e por onde fiquei 5 anos. Nesse período é que eu principalmente pude atuar nesse sentido, né? Primeiro nós apresentamos aqui o projeto de uma lei aqui no DF, a Lei 4568 de 2011, e que veio a ser, né, a Lei 4568 de 2011, e depois a Lei 12764 de 2012, né? Apresentamos primeiro trabalhamos primeiro com as assessorias no caso da 12764, que é uma lei federal. Nós trabalhamos com a assessoria de alguns senadores, principalmente, né? Começou do Senado, e para desenhar todo o anteprojeto, com outras associações também, com outras pessoas que, inclusive, não podiam participar, não podiam estar conosco em Brasília, e trabalhavam das suas cidades, dos seus estados, via internet, né, também conosco. Então foi uma construção coletiva, né, nesse sentido, e para fazer todo esse mecanismo, né, funcionar, e aquilo que as assessorias nos diziam, não, isso aqui não pode, né, agora não é interessante colocar isso, agora isso aqui já vamos colocar, mas essa... Então, quer dizer, foi uma época muito interessante que a gente teve que, como eu disse, aprender mesmo na marra a lidar com isso. E paralelamente, aqui no Distrito Federal, nós construímos, e saiu até mais rápido, uma lei, né, aqui local do Distrito Federal para as pessoas autistas, e aqui foi mais rápido, porque o Distrito Federal ele só tem aqui, a gente chama de Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então só é a Câmara Legislativa. No âmbito federal, não, tem a Câmara e o Senado. Então nós temos bicameral, então nós tivemos que trabalhar primeiro no Senado, depois para a Câmara, houve modificações, voltou para o Senado, para ir para a sanção presidencial. Então foi muito interessante, porque nós tivemos que conversar. Eu conversei, tive a oportunidade de conversar e fui atrás de cada presidente de comissão, de cada relator, né? E foi muito positivo, porque tinham aqueles que conheciam um pouco sobre a matéria e falavam, como é que vocês querem que saia? E era muito interessante. E tinha outros que conheciam da matéria, eram atuantes, falavam, não, isso aqui não pode, isso aqui a gente tinha que discutir mais, tinha que sensibilizar, tinha que mostrar como é que era, essa coisa toda, fazer as adaptações. Então foi muito interessante, foi uma época muito boa, a gente conseguiu uma publicização muito grande nesse sentido. Eu digo que o MOAB ele teve um sucesso muito grande, principalmente em 2 áreas, na questão da publicização da causa do autismo, e a outra foi na questão da legislação, né, que nós conseguimos avançar muito. Depois disso, nós partimos para municípios brasileiros, estados brasileiros, que hoje têm a sua legislação própria e podem trabalhar melhor com as especificidades que são peculiares de cada região
para as pessoas autistas. E sobre as figuras políticas ali daquele período, teve figuras ou uma figura específica que teve um papel muito importante para fazer essa pauta andar também? Olha, a gente é muito agradecido ao senador Paulo Paim. O senador Paulo Paim é um senador do Rio Grande do Sul e ele foi onde tudo começou. Né? E não foi porque outros não foram procurados, não. Outros foram procurados, inclusive antes dele. Mas ele foi quem disse sim, quem abriu o gabinete, quem abriu a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, primeiro para trabalhar essa questão. Então, ele foi aquela pessoa que a gente disse que foi o grande, que acompanhou a lei do começo até o final, que pegava o telefone pessoal para ligar para os seus pares, para outros políticos e até outros deputados quando estava no âmbito da Câmara Federal, e o senador Paulo Paim se destaca, né, como, vamos dizer assim, se eu pudesse dizer que foi o grande pai dessa questão no âmbito federal, no âmbito da legislação federal, né, foi ele. Né? Outras pessoas também trabalharam, outros parlamentares também trabalharam muito, mas o senador Paim não teve nenhum igual a ele. Ele realmente se empenhou na causa. Eu até perguntei para ele algumas vezes: senador, o senhor tem algum autista na sua família? Ele, não tenho nenhum autista na família, porque realmente abraçou a causa e resolveu trabalhar muito por isso. E sobre o texto em si da lei, você acha que o texto para a época foi um texto bom ou poderia ter sido mais avançado? Qual é a sua perspectiva sobre isso hoje, depois que já se passaram alguns anos? Foi um texto muito bom. Houve um avanço muito grande, foi um trabalho muito bom. Poderia, sempre vai poder ser melhor ou pior. Né? A gente que lida com isso no Congresso Nacional sabe que sempre pode ser pior ou melhor, mas nós tivemos assessoria muito importante, né, para nos dizer: olha, isso aqui não vai passar, isso aqui nós não vamos conseguir agora. Né? Por exemplo, vou lhe dar um exemplo prático, né? Aposentadoria especial para pais de pessoas autistas, né? E nós queríamos isso, né? Muita gente me cobrou isso posteriormente. Por que você não brigou? Você não acha que esses pais sofrem um desgaste maior, principalmente os dos severos? Eu falei: não tenha dúvida, eu vivo isso. Né? Só que na oportunidade nós solicitamos isso e outras questões também. Infelizmente nos colocaram de modo muito claro: isso não passa, isso pode até travar todo o processo da lei, e nós não conseguimos. Se nós batermos o pé para esse tipo de coisa passar, isso não vai para frente. Então nós conseguimos um avanço muito grande, que foi, primeiro, chamar atenção para todas as áreas das pessoas autistas, sacramentar, eu digo, uso esse nome, sacramentar mesmo essas pessoas como pessoa com deficiência, né, que foi da maior importância isso. Alguns consideravam, outros não. Depois da lei, todos são obrigados a considerar o autismo. Então as pessoas autistas passaram a fazer parte de toda a política pública do Brasil, que não é pequena, voltada para as pessoas com deficiência. Né? A questão da inclusão nas escolas, né? Inclusão verdadeira mesmo, que eu digo, mesmo daqueles que precisam, né, de recursos especiais, de salas especiais, e dos outros que não têm essa necessidade. Né? A questão da saúde também, né, voltada para essas pessoas. Né? Então, assim, foi realmente, o texto foi muito bom, o texto para a época foi muito positivo, foi um avanço muito grande na vida de muitas pessoas. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Ainda sobre o Moab, eu lembro que com frequência vocês promoviam o Prêmio Orgulho Autista. Ele definitivamente acabou ou vocês pretendem retornar? O que aconteceu? Na realidade, o Prêmio Orgulho Autista foi uma forma de chamar a atenção para pessoas que contribuíam,
não é, significativamente para a vitória, para os ganhos das pessoas, das famílias, das pessoas autistas. Né? Então foi muito interessante, né? Porque nós conseguimos aí chamar a atenção da sociedade para isso, né? Para essa questão de as pessoas ligavam, né, para o movimento, a gente quer participar do prêmio de alguma forma, né, essa coisa toda, se procuravam. Então foi muito interessante a repercussão disso. Hoje eu sou a realidade no Moab, a gente vai perdendo com o tempo muito da mobilidade, muito da destreza, muito até da disponibilidade, né? Eu tenho um filho adulto de 24 anos, né? E ele é severo, então eu me cobro muito, né? Minha esposa me cobra muito a atenção ao filho. Ela inclusive coloca que eu deixei muitas vezes meu filho por conta da atuação voluntária no Movimento Orgulho Autista Brasil. E foi uma atuação de muita vitória, né? Mexe muito com o ego da gente, pessoas que você não conhece, né? Pessoas que você a maior parte nunca vai conhecer, e às vezes você recebe um obrigado, muito obrigado, puxa, por conta, igual já recebi várias vezes, puxa, meu filho estuda por conta do teu trabalho, por conta da tua lei. Eu falo, não, primeiro que não é a minha lei, e é o trabalho sim, mas trabalho voluntário, não é com isso que eu ganho a vida, mas isso mexe muito com a gente, né? Isso mexe muito por conta disso, é que meu filho teve acesso, por conta dessa atuação, e me deixa muito feliz. Mas ao mesmo tempo, eu deixei realmente muito de dar atenção, talvez, para o meu filho. Talvez ele estivesse mais evoluído, talvez ele tivesse um desenvolvimento melhor se eu não tivesse me dedicado demais como me dediquei no trabalho voluntário ao Moab. Mas de modo que hoje tive a honra de ser há pouco tempo agraciado com o título de presidente de honra do Moab, né? Então eu sou presidente de honra do Moab com muito orgulho, participo ainda de alguns trabalhos, de algumas decisões, mas na realidade não faço parte mais do quadro da diretoria executiva, né, que tem um novo presidente, tem novos diretores, né, então vai caber a esses diretores, né, na realidade, decidir sobre a questão do Prêmio Orgulho Autista. Eu acredito que sim, eu acredito que o prêmio é muito interessante, eu acredito que o prêmio deve voltar, sim, o prêmio tem um papel muito importante em demonstrar para a sociedade, evidenciar para a sociedade pessoas que fazem um bom trabalho, pessoas que conseguem, de fato, melhorar de alguma forma a qualidade de vida das famílias. E não só o Moab também, mas como outras conexões que certamente você fez ao longo desses anos, praticamente décadas já, né? Mais de 2 décadas. E algo que muitas pessoas não sabem é que você também participou, por exemplo, da fundação da Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas, a Abraça, e chegou a ser diretor da associação. Isso está até no histórico deles. Como foi isso? Isso, na realidade, nós tínhamos um contato muito interessante, né? E havia necessidade. O Moab trabalha muito nessa questão de vamos dizer assim, apoiar, né, outras instituições também. E a Abraça foi uma dessas instituições que nós apoiamos naquela oportunidade, né, e justamente mesmo com, às vezes, né, as associações, elas pensam de formas diferentes e até às vezes divergentes, mas é importante na democracia essa pluralidade de formas de agir. E naquela oportunidade eu tive, né, a felicidade de trabalhar, fui convidado para fazer isso, né, foi em Fortaleza, inclusive, né, que eu me desloquei até lá e tive a oportunidade de poder contribuir, né, para a criação da Abraça, de outras associações também aqui em Brasília, e isso é muito importante, isso é muito bom, porque nós contribuímos para um papel democrático, não é? Para que essas pessoas também possam expressar as suas necessidades, os seus pontos de vista, e isso é da maior importância, né? Ninguém é dono da verdade, eu digo, e a gente tem que estar aberto a todas as formas de contribuição, e eu tenho certeza que isso também
contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas autistas. Fernando, no mês passado a gente conversou aqui com a Marisa Fúria e ela falou dos 40 anos da AMA, que vai ser agora ano que vem, e que eles estão inclusive preparando um livro. Considerando toda a sua história, sua trajetória, você já pensou em algum momento também escrever um livro falando um pouco sobre o Moab, sobre a sua trajetória no autismo? Isso já passou pela sua cabeça? Olha, eu já fui convidado, inclusive, a escrever livros, também com autoria, com outras pessoas, e volta e meia sou convidado nesse sentido, e já pensei, e acho que vai ser muito produtivo, muito interessante esse papel, mas no futuro. Hoje eu ainda sou funcionário público, né, federal, e não me aposentei ainda, falta pouco tempo, mas faltam alguns anos ainda para me aposentar, e quem sabe, quando me aposentar eu vou poder destinar mais tempo para isso. Por enquanto não, por enquanto eu tenho que realmente, ainda sou voluntário do Moab, sou muita honra, né, fui agraciado com esse tipo de presidente de honra, ainda contribuo com eles, ainda contribuo com outras associações que volta e meia me solicitam também, e eu não consigo ainda desvencilhar, não consigo deixar essa necessidade ainda de ajudar as pessoas. Eu encaro isso como missão de vida, eu sou cristão, não é? E acho que isso é uma missão de vida também minha, e essa missão não está encerrada ainda, não é? Ela só toma formas diferentes. E eu até posso fazer isso também, posso de fato me envolver com uma questão assim, mas mais no futuro, talvez quando eu estiver aposentado, quando tiver mais tempo para o meu filho, para minha família, aí eu posso pensar nisso sim, vai ser um prazer. Uma mudança bem significativa desde aquele período que você participou da fundação do Moab até os dias de hoje é o fato de que autistas ativistas, principalmente nessa última década, começaram a falar sobre o autismo e não só produzir livros, conteúdos sobre o autismo, mas também participar dos processos associativos. Qual é a sua perspectiva sobre isso? Isso é muito bom, isso é excelente, né? Que participem, que demonstrem também as suas vontades, que é a voz dos autistas, né? É muito importante que as pessoas também participem do processo, também demonstrem. Eu tive meu primeiro contato com isso, foi até uma reclamação, né? Porque a gente trabalhava ali com questão audiências públicas para solicitar principalmente, né, as necessidades dos autistas, e aí me reclamaram: puxa, mas não tem um autista na mesa? Né? Eu falei: olha, realmente nós temos que ter mais de um autista na mesa, né? Inclusive, meu filho só não está aqui porque meu filho não é verbal, né? E tem hiperatividade, tem TOD, né? Que é um transtorno positivo desafiador, e não conseguiria realmente ficar aqui. Mas aqueles que conseguem, de fato, realmente tem, embora sejam muitas vezes pautas diferentes, mas há lugar para todos, há lugar para todo mundo, e é mais do que legítimo isso, é uma questão realmente legítima para essas pessoas. Então, acho que nós ganhamos muito com essa questão das pessoas autistas também participarem desse processo. Eu sou fã dos autistas. E aqui no Espectros nós falamos bastante sobre autismo, é o ponto mais presente no podcast, mas a gente tenta sair um pouco desse território, apesar de que é difícil, porque a gente sabe que quando uma pessoa doa sua atividade para a causa, muitas vezes acaba sendo a marca de toda uma vida. Mas eu queria saber de você, Fernando, se você toca algum instrumento musical, pratica alguma arte, tem algum gosto, uma predileção? Eu já toquei violão, mas eu toco atualmente só campainha. eu não toco nenhum instrumento musical, não tenho. Já no passado eu já me dediquei a isso algumas vezes, já fiz aulas de saxofone, já cheguei a tocar, né, em alguns lugares, mas terminei deixando isso de lado. E hoje a arte que eu, vamos dizer assim, nessa parte cultural, o que eu mais faço é realmente quando estou com meu filho, eu tento fazer alguns desenhos com ele, tento fazer algumas pinturas com ele, tento fazer alguma coisa, mas nada fora do normal não, tudo nesse sentido. E o que você gosta de fazer no tempo livre?
Eu gosto de assistir notícias, gosto de ver futebol, gosto de namorar com a minha esposa, né? Eu gosto de passear com meu filho. Eu gosto muito disso, eu sou muito família. Eu não consigo, né? Às vezes ficar longe das causas dos autistas. Então, está se discutindo alguma coisa, né, sobre o assunto e eu vou lá, meto minha opinião, meto minha conversa no meio. Mas de fato, eu sou muito voltado para essa questão, tenho me policiado para voltar muito para a questão da família, né? E brincar com os meus filhos ainda, embora já estejam adultos, mas esse meu filho autista, por exemplo, é eterna criança, então eu tento fazer com ele coisas que ele se sinta confortável, que seja agradável para ele. Eu faço isso nas minhas horas de folga. E me conta um sonho que você já conseguiu realizar e outro que você ainda espera em algum momento realizar. Olha, o sonho que eu consegui realizar, a principal obra que eu vejo na minha vida é ligada a essa questão do autismo, a publicização da causa. Quando tivemos o diagnóstico do meu filho, nem os médicos sabiam direito, né? Nem os médicos não conheciam direito sobre isso. Então eles não sabiam de que forma que lidavam com essas pessoas, qual era o encaminhamento, protocolos que se faziam, né? Então, assim, isso realmente foi nossa, isso me dá uma satisfação muito grande da publicização da causa, das necessidades disso. A questão da legislação, puxa, aqui em Brasília, a Lei 4568, o autor da lei, ele me chamou várias pessoas e declarou, essa lei chama-se Lei Fernando Cota, porque foi a pessoa que mais atuou na área. Puxa, me falou, e eu fiquei muito emocionado com isso, até hoje, meu ego vai lá para cima, né, saber que, puxa, tem uma lei com o meu nome aqui no Distrito Federal, a Lei 4568 aqui de 2011, e ter trabalhado em tantas situações, né, na legislação federal, na Convenção sobre o Direito das Pessoas da ONU, e que é uma legislação internacional, não é? Então, puxa, ter conseguido dar visibilidade para a questão do autismo, isso cresceu tanto, isso é um sonho realmente que se tornou realidade e que melhorou muito, muito mesmo, significativamente a vida de muitas famílias. É muito bom a gente sentir que, puxa vida, conseguiu ajudar tanta gente que você não conhece nem nunca vai conhecer. Isso é muito importante. Isso é um sonho. E o que eu queria ver, na realidade, o sonho que eu não tenho realizado e que eu gostaria de ver, é que boa parte dessa legislação, boa parte dessas necessidades que ainda estão no papel, virassem realidade, né? Eu digo, por exemplo, dos centros de referência, eu digo essa questão das clínicas de escola, dos centros de referência, desse espaço para que as pessoas autistas possam, né, ter as suas oficinas, ter as suas terapias, ter, enfim, o seu espaço de convivência, ele seja uma realidade. Ainda é tão pouco, existem pouquíssimas ilhas no Brasil, existem pouquíssimos lugares no Brasil destinados a isso. Então esse é o meu sonho, é que isso se torne realidade na vida dessas famílias, nos municípios brasileiros, nos estados brasileiros, é que isso passe a ser... tenho a impressão, tenho a certeza de que isso vai representar um ganho na qualidade de vida excepcional para essas pessoas. E aqui no Espectros temos o quadro Bate-Bola, em que eu falo sobre um tópico e você responde rapidamente, certo? Então vamos lá. Uma palavra que te resume. Luta. Último livro lido. O Paciente Imaginário, alguma coisa assim. Um estilo de música. Rock. Artista favorito. Tantos. Vou falar Dustin Hoffman. Um artista que você não gosta. Anitta. Uma viagem marcante. Praia dos Carneiros, né, talvez. Maravilha aqui. Sua maior frustração. Não conseguir ainda os centros de referência no Brasil. Um medo. Falta de liberdade. Prato favorito. Churrasco. Melhor música. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Não vou lembrar o nome, não. Mas eu gosto muito dessa música. Frase favorita. A sorte está lançada. Então, Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros. Foi um prazer conversar contigo e saber um pouco sobre
a sua história no ativismo e também um pouco fora disso. E fique à vontade, então, para poder falar o que você desejar. Primeiro eu quero agradecer, eu que fico muito feliz em poder divulgar um pouco as questões que fazem parte da minha missão, que estão inseridas no contexto do autismo, que é a minha missão de vida. Então eu sou muito grato a isso. Eu sempre gosto de dizer para as mães, principalmente, né? Eu admiro muito as mães, que são quem, de fato, na maior parte das vezes carregam o piano, que são aquelas que têm o grande trabalho com os seus filhos. Eu gosto muito de pedir para as mães para que não desistam dos seus filhos, né? Para que nunca desistam dos seus filhos, né? No mundo inteiro, se você for trabalhar com a história dessas pessoas, as mães são as que, na realidade, fazem a grande revolução, né, na vida dos seus filhos, quando seus filhos são autistas e quando precisam de uma atenção especial. Então eu gosto de dizer para as mães, procure a sua associação local, né, na sua cidade, né, trabalhe, procure saber, vá atrás dos direitos dos seus filhos. Se não encontrar uma associação que lhe dê ouvidos, vá atrás da prefeitura municipal, vá atrás do secretário, do vereador, né? Procure, enfim, alguém do Ministério Público, do Judiciário, mas nunca desista de lutar pelo direito dos seus filhos. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em setembro. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a Clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.